Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais um domingo, começando um domingo da EBD Cibiluz. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. Infelizmente ainda estamos separados, né? Ainda estamos em pandemia, mas estamos voltando com algumas atividades presenciais na igreja e a gente gostaria muito de contar com a presença de vocês nos cultos e também, em breve, nós voltaremos com a escola bíblica presencial, né? Começaremos primeiro pelo Meet, depois, então, a gente começará pelas aulas presenciais. Nesse momento, então, a gente vai estar dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo, né? Que são os estudos dos textos bíblicos. Nós vimos os profetas maiores, os profetas menores, e agora a gente vai estar trabalhando sobre os evangelhos. Então, eu peço a vocês que comecem, então, agora abrindo os corações, né, para a gente poder, então, fazer aí um entendimento, né, tentar entender um pouco melhor da palavra do Senhor, para que a gente possa estar compreendendo aquilo que Deus tem para nos falar. Eu vou estar compartilhando com vocês, então, a tela, né, do material que eu preparei para vocês. Então, nesse sentido, a gente vai estar falando aí um pouco dos evangelhos, né? E nos evangelhos, primeira coisa que é importante a gente perceber, o que significa evangelho, né? E nesse sentido, o evangelho ele tem uma característica, né? Que são o que tem de palavra, né? De Jesus, que na verdade é a boa nova, né? O significado de evangelho, que é a notícia, né? Aquilo que Jesus veio nos ensinar através da sua pessoa, né? Através dele veio como homem para que nós pudéssemos então compreender aquilo que ele queria que nós entendêssemos, né? Então, evangelho quer dizer ótima notícia, né? Notícia que trouxe a gente a salvação, né? Então, aquele que crê naquilo que Jesus fala, né, terá então, se seguir, né, e crer, terá então assim a salvação. Os evangelhos então contam a história mais importante do mundo da pessoa de Jesus. São a base da nossa fé, pois ali estão as obras, as palavras, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo. Bom, eu separei então alguns versículos, né, alguns textos que vão falar um pouco desses momentos, né, que Jesus então teve aqui e ele pôde compartilhar com os seus discípulos a sua caminhada, né, e aquilo para que o que ele veio fazer aqui na Terra, né? Ele justamente veio nos ensinar como amar uns aos outros, né, como ele disse. E aí, num determinado momento, numa conversa, eles perguntam, né, a Jesus qual é o caminho, né, já que eles ficavam sem saber, né, já que Jesus fazia tantas coisas, e eles perguntam qual é o caminho. E aí Jesus, então, em João 14,6, no texto de João 14,6, Jesus responde assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou. Né? E a partir do momento que ele diz eu sou, aquele que crê nessa palavra, aquele que crê nisto que Jesus está falando, né? Nele, né? Assim, então, estará no caminho. Né? Então, por isso, a gente costuma dizer, né? E nós sabemos e cremos nessa palavra, que quem segue a Jesus, então, terá, né, a vida eterna, terá então a salvação, está seguindo, né, porque ele diz isso. Né, não adianta, né, ter outros caminhos a não ser o próprio caminho de Jesus. Bom, então, quem são esses que falam, né, sobre esses textos de Jesus? E aí é interessante porque a Bíblia ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ter os evangelhos, né? E os evangelhos, então, são os textos que vão falar sobre os momentos, né, da vida de Jesus.
E nós temos então 4 evangelistas, né, os 4 evangelhos, né, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam da vida de Jesus desde o seu nascimento. Já João, ele vai tratar no momento da glória de Deus, ele não trata do início, né, do nascimento de Jesus, mas sim dos momentos da glória de Deus, da glória de Jesus. Então, eles falam assim, né, eles vão relatar o ministério de Jesus, falam a mesma coisa, porém de maneira diferente. Os mais parecidos são Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, né, que significa que falam as mesmas histórias, têm algo em comum, né, com praticamente, é como se fosse praticamente a mesma sequência, né? Então os três tratam da mesma coisa, como se tivessem assim vivido as histórias no mesmo momento, né? E já o texto de João, ele fala do Evangelho de Jesus de uma forma, ele inicia mostrando a glória de Jesus, e não sobre o seu nascimento, como os outros iniciam. Bom, aqui com o Mateus. Então, em Mateus 5, de 1 a 12, ele descreve um texto, né, que é muito interessante, né, que é o momento que Jesus, quando ele sobe ao monte e ele se aproxima, né, com os seus discípulos da multidão. E ele começa falando um pouco para essa multidão. E aí eu separei esse texto para a gente poder entender um pouquinho o que é essa boa nova, né? Que mensagem é essa que Jesus traz? Então, Mateus vai escrever o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: como ser feliz? Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois são consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, o que Jesus está falando aqui nesse texto, né? Ele está dizendo o seguinte: bem-aventurado significa aquela pessoa que ela tem, é como se ela tivesse uma questão assim de bonança, né? Algo que tivesse algo de preparado para ela, né? Algo que essa pessoa vai ser recompensada, né? Mas recompensada, como aqui ele fala, né? Aquele que vai sofrer por minha causa. Vai sofrer por minha causa por quê? Porque está divulgando o evangelho, porque está fazendo a coisa certa. Então, imagina vocês, por exemplo, vocês estão, de repente, lá numa atividade na escola de vocês e, de repente, surge uma situação aonde acontece algum fato, alguma coisa assim que vem atrapalhar lá o processo lá de vocês. Alguma coisa, né? De repente uma confusão, alguma coisa. E de repente vocês estão próximo, né? E de repente vocês podem também serem injustiçados, né? E se vocês mantiverem, né, a palavra, a certeza e a verdade, né, vocês podem até sofrer algum tipo de sanção, mas vocês depois serão recompensados pela verdade, porque a verdade sobressai sempre. A verdade prevalece. E daí sempre vem depois a justiça. Né? Então, essa bem-aventurança é recompensa daquilo que a gente faz na vida. É como se nós tivéssemos, como se o céu estivesse esperando, né, a nossa transformação. Então, o que acaba acontecendo? Se nós formos pessoas que somos,
né? Pessoas de bom caráter, pessoas que fazem o bem, que proclamam a paz, que fazem a justiça, isso significa que nós somos bem-aventurados, né? Então, assim, como aqui ele fala, né? Os que choram, porque serão consolados. Por que a gente chora? Porque a gente está sofrendo com alguma situação. E aí não é chorar somente porque eu quero uma coisa e a coisa não acontece na minha vida. Não, é chorar por sofrimento, por uma perda. Nesse momento de pandemia que está acontecendo, por exemplo, muitas pessoas estão sofrendo muito, mas elas serão consoladas, né? Elas são consoladas pelo Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo isso. Isso é uma bem-aventurança, quando será consolado, né? E nesse processo, então, é que Jesus está falando, né? Que vem a bem-aventurança. Quando ele fala, né? Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que significa ser humildade? Ser humildade, nesse sentido, é ser humilde, é algo que para a gente assim talvez até muito difícil, porque a humildade não é só uma questão de ser rico ou pobre. Humildade é algo de transformação no nosso coração de verdade, né? Então assim é não se preocupar com coisas vãs, né? Ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? Fome e sede de justiça significa aquelas pessoas que lutam pela igualdade, né, pelos direitos, onde ninguém tenha fome, em lugar nenhum, né, a gente possa passar e de repente ver alguém com fome e simplesmente aquilo não me fazer diferença, né? É importante que a gente saiba, né, que na vida nós precisamos estar estendendo as nossas mãos, né, compartilhar, dividir, né? E nesse sentido eu não posso ter muito sabendo que alguém ao meu lado passa fome, né? Então é importante que nós possamos compreender que no Evangelho de Jesus ele fala disso, da divisão, onde a gente possa estar repartindo o nosso pão. Jesus fez isso. E se eu sou seguidora de Jesus, eu preciso também fazer, né, da mesma forma. Então ele fala, né, bem-aventurados pacíficos. Pacíficos é o quê? Por exemplo, você está lá na sua escola, né, aconteceu um fato lá, e de repente houve uma briga. E aí, de repente, você, ao invés de você estar estimulando a briga, por que não então pacificar, acalmar os ânimos, trazer a calma para aquele momento? Então, pedir os colegas para que não briguem, né, intervir, não deixar os caras. Tipo assim, eu não estou nem aí porque não fui eu que comecei a briga, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Mas aí você vai deixar seus amigos lá, se de repente se maltratando, né? Então, o que é importante, né? Você pacificar aquele momento, pedir a calma, gente, vamos lá, não precisa isso, tentar acalmar os ânimos antes da confusão, né? Então é importante isso. Então o pacificador é esse que, ao invés de estar estimulando a briga, mas está pacificando, né? E aí Jesus coloca outras situações. Então ele vai dizer no final, significa o seguinte, né? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, né? E Jesus não promete nada aqui na terra, né? Jesus promete no céu. Então significa que lá no céu que será a nossa recompensa. Aqui na terra nós passaremos por dificuldades, né? E lá no céu que será a nossa recompensa. Bom, então é importante vocês compreenderem o seguinte: os evangelhos é a base da nossa fé. É muito importante a gente ler, fazer a leitura desses textos, a gente compreender, porque esses textos, né, eles falam do Salvador da humanidade, da verdade, do caminho e da vida, né? Jesus é esse, né, que apresenta para a gente essa verdade, né? Jesus é o caminho, como ele disse lá no início, né? Então, no texto que eu li para vocês. Então, assim, Jesus é o caminho, então é esse caminho que a gente precisa trilhar. É o caminho da verdade, do amor, da fraternidade, da compaixão, do respeito, da justiça. Então, é esse caminho que a gente precisa trilhar, porque Jesus fala isso o tempo todo, né? Então, nós precisamos estar trilhando esse caminho junto com Jesus, né? Pedir a Ele força e entendimento para a gente poder trilhar junto com Ele. Bom, então, os evangelhos, então, vão tratar, né, desse momento aí, desse caminho que Jesus percorre, né? Jesus percorre aqui junto com os seus discípulos, né? E faz essa caminhada de modo que ele vai apresentando,
né, aos discípulos aquilo que ele precisava ensinar, né? E ele ensina por parábolas, por histórias, né? E essas histórias então ficam mais fáceis para a população daquela época entender. Então, assim, é importante a gente ler os evangelhos. Os evangelhos são talvez seja a parte mais importante dos textos bíblicos, né? Porque justamente é o que vai falar de como nós precisamos seguir a Jesus, né? Do texto de Jesus, né? E fala sobre essa história, quem foi ele, o que ele fez, né? Então esse é o evangelho da nossa transformação, né? Desses passos que nós precisamos seguir. Amém? Meus irmãos, eu queria dizer a vocês para não deixarem de orar, né? É importante a oração todos os dias, em qualquer momento, de manhã, ao deitar, durante o dia, na sua escola, antes de fazer atividade, orem sempre, porque a oração ela nos fortalece. A oração é um momento de conversa com Deus, que seja uma oração verdadeira, né? É importante que a gente faça aí o momento da gente estar orando, né, conversando com o Senhor, que é o momento onde a gente reflete, né, que a gente vê assim uma conversa, né, e aí muitas vezes a gente coloca para Deus as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias. Então é importante a gente falar com Deus, né, e Deus ouve as nossas orações e Ele entende, né, aquilo que o nosso coração deseja. Agora é importante que a oração seja verdadeira, né? Não, e também não é só uma oração de pedir, mas sim muitas vezes é mais importante, inclusive, agradecer, né? Porque um coração cheio de gratidão, Deus ele se alegra quando a gente reconhece aquilo que ele tem feito por nós, né? Então, o fato de nós estarmos num momento de pandemia, com quase 600 mil mortos, e a gente está vivo, né? Significa que Deus então tem um projeto em nossas vidas e então é importante a gente estar orando, né? Orando pelas famílias, pelos amigos. Tiveram muitos amigos, né, que perderam seus pais, né? Muita gente que perdeu gente querida. Então que a gente possa estar orando por eles, pedindo a Deus que dê força, né? Orando pela nossa igreja, para a igreja crescer em espiritualidade, orando pelos seus pais, pela sua família, pelos seus amigos, né? Então não deixa de orar e nem ler os textos. Leiam sempre aí os textos, né? Marcos, Mateus, João e Lucas, que vai poder estar orientando e mostrando a você, né, a caminhada de Jesus aqui enquanto ele veio na Terra, enquanto ele esteve, né, aqui mostrando para a gente o que era que é importante que nós fizéssemos, né? Então Jesus deu o exemplo, então que nós sigamos o exemplo de Jesus. Amém? Eu desejo a vocês um ótimo domingo, né? Que vocês possam aí ter um dia abençoado na presença de Deus. E em breve nós estaremos aí com o retorno da escola bíblica presencial. Amém?